Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? Eu vou fugir um pouquinho do tema anunciado, não vou falar tanto de florestas, né? Mas eu acho que o assunto que eu vou trazer, que é uma reflexão sobre a forma com que a gente obtém e produz alimentos, né? E como a gente chegou no que a gente tem hoje, né? E isso uma espécie de resposta para onde nós podemos ir, né? Bom, a agricultura ela é um processo, né, que está ligado aí à atividade do homem há mais ou menos 12 mil anos, né? Então, evolutivamente, isso quer dizer que a gente, como espécie, viveu 96% do nosso tempo sem agricultura, né? Então, mesmo dentro da história de evolução do homem, é um processo relativamente recente, né? E a forma como ela surgiu, né, em 7 regiões distintas, né, mais ou menos ao mesmo tempo, em 3 continentes, né, isso não é fruto de uma sacada de alguém assim, né? Eu falei, putz, legal, dá para domesticar plantas, né? Dá para cultivar plantas, né? Então, ela surgiu com base em conhecimentos que o homem já tinha, né? Então, o homem já domesticava animais, né? Ele domesticou o lobo 2.000 anos antes da agricultura, né? Antes de domesticar animais para consumo, né? Para sua proteção. Também existem evidências de que o homem já lidava muito bem, né? Com tecnologia de alimentos, né? Então, 2.000 anos antes, também, mais ou menos, da gente ter agricultura, o homem já fazia pão para fermentar açúcar para ter cerveja, né? Então, já eram tecnologias e conhecimentos que ele dominava. O que aconteceu mais ou menos nessa época de 12.000 anos atrás foi o final do período da glaciação, da última grande glaciação. Então, a temperatura aumentou do planeta, a quantidade de CO2 na atmosfera, consequentemente, aumentou também. Então, fez com que fosse evolutivamente uma vantagem para o homem, ao invés de ser nômade e ir atrás dos alimentos que a natureza produzia de uma forma relativamente independente, né, do homem, ficou mais vantajoso ele se tornar sedentário e esperar as plantas crescerem, né, já que com mais temperatura e mais CO2 as plantas crescem mais rápido, elas crescerem no próprio local onde ele habitava, né? Então, isso levou, né, ao sedentarismo, né, e colocou o desenvolvimento intelectual no centro da evolução da espécie humana, né? Tanto o desenvolvimento intelectual para lidar com comunidades maiores do que aquelas que podem existir enquanto a gente é nômade, como também é essencial, porque a tecnologia, né, vindo com a agricultura, passou a ser, o desenvolvimento tecnológico passou a ser um dos principais fatores de desenvolvimento da espécie, né? Houve consequências, né, assim, claras, né, para o homem, né? A qualidade das dietas piorou muito, né, em diversidade, né, principalmente de produtos, né? O tipo de trabalho que o homem passou a fazer, tanto pelo comprimento da jornada de trabalho, como pelas características do trabalho, não está no projeto original evolutivo do homem, né? Então, a qualidade de vida foi sacrificada com isso, né? Mas a evolução não liga muito para isso, né? A evolução ela tem como principal fator de direcionamento a quantidade de humanos que você consegue multiplicar, né? E isso aumentou muito, né, com a agricultura. Se a gente analisa a história da agricultura dentro de um olhar um pouco mais agronômico, né, que é por esse caminho que eu vou trazer, ela teve algumas modificações importantes, né, desde da forma com que ela era feita no início, né, mas a maior parte delas foi logo no início da história da agricultura. Então, alguma coisa em torno de 1.500 anos, né, depois do início, vamos dizer assim, da fase agrícola do homem, o homem domesticou o primeiro animal concorrente com ele em termos de alimentação, que foi o porco. Tá?
Então, antes disso, ele sempre tinha domesticado animais que não concorriam com ele, né? Herbívoros, né? Que comiam forragens, né? Ele, pela primeira vez, falou: eu vou domesticar um animal que come a mesma coisa que eu, né? Por que ele fez isso? Porque houve, já nessa época, durante os períodos de safra, excedentes. E o porco é um armazém, né? Então, aquilo que o homem poderia comer, né? E não tinha condições de comer, porque tinha, na época da safra, em quantidades muito excedentes, vamos transformar isso em porco, que é um animal que tem um metabolismo basal muito baixo, né? O porco, para simplesmente ser porco, gasta muito pouca energia, né? É um animal de baixíssimo metabolismo basal, então eu transformo o meu excedente em porco, né? E depois, quando eu não tenho esse excedente, ou quando eu não preciso, eu utilizo o porco como alimento, né? Então, aí ele resolveu, né, vamos dizer assim, a equalização de safra, né? O período safra entre safra foi essa a invenção, né? Também, pouco tempo depois, ele domesticou o gado bovino, né? Para quê? Para aumentar a capacidade de força dele, né? Então, o gado não era uma fonte principal de alimentos, né? Era principalmente uma maneira de ele aumentar a potência do seu trabalho, né? E, com isso, ele precisava de um animal grande, um animal de tração, né? Só muito tempo depois, uns quase 4.000 anos depois, que o homem domesticou o cavalo, que aí era a solução logística, né? Então, passou a ter muitos mais excedentes, aglomerações humanas muito maiores, então passou-se a ter necessidade de transportar alimentos com muita velocidade de um lugar para o outro, e aí veio a domesticação do cavalo, né? Mas, vamos dizer assim, se a gente simplificar um pouco, né, dos quase 12.000 anos atrás, em que surgiu a agricultura, até quase o início dos anos 1900, a agricultura ela mudou muito a vida do homem, mas ela mudou muito pouco em seus princípios fundamentais. Era uma natureza modificada, mas continuava a ser algo muito mais perto da natureza. O homem, como produtor, né, dono da sua genética, então as sementes que ele usava eram dele, né, as ferramentas que ele usava eram simples e ele mesmo quase que fazia, né? Os animais, né, sendo essenciais no processo de obtenção de alimentos, porque os animais eram atração, né, os animais eram o armazém de equalização de safra, os animais eram a fonte de esterco, que era o que a gente precisava para cultivar, né, as terras, né, para fertilizar as terras. E, um pouco antes, até o final dos anos 1900, aproximadamente 50% da área que a gente cultivava era para os animais, porque eles faziam parte essencial desse processo, né? E também, durante essa história, né, da agricultura, né, até muito recentemente, né, quando se inicia o período da Revolução Verde, ela também nunca atingiu plenamente seu objetivo, que era alimentar o homem. Durante praticamente toda a história da agricultura, apenas 2/3 dos alimentos, né, que o homem precisava, eles vinham da agricultura. O 1/3 que sempre faltou, né, ele era ou fome, ou desnutrição, ou extração da natureza, não era da produção agrícola. Por que esse número é muito mágico, né? Por que ele foi persistente durante toda a história da agricultura? Porque é um número em que a gente pode modelar isso, né? A maior possibilidade de replicação de humanos, tá? Esse é o número, tá? Então, se eu tenho mais alimentos, né, do que atender esses 2/3, eu poderia ter um pouquinho mais de humanos, né? E aí volta para ter esses 2/3. Então, esse é o número que sempre foi o número, né, de atendimento das necessidades humanas, que otimiza a quantidade de humanos que eu consigo manter em aglomerações ao longo de toda essa história.
Então, esse cenário ele só se modificou, na verdade, muito recentemente, né? Então, os principais eventos que levaram a essa modificação, né, começaram no início dos anos 1800, né, com a invenção do motor a combustão. Então, a gente passou a ter máquinas, ao invés de ter animais, né? Então, a gente criou uma certa independência, né, dos animais nesse sentido. Em 1840, Liebig, né, que foi um pesquisador que desenvolveu as teorias que a gente usa até hoje de nutrição de plantas. Então, o Liebig falou, olha, as plantas não vivem de esterco, elas vivem de minerais. Então, eu posso ter adubos que não são adubos orgânicos, né? Eu não dependo mais do esterco para isso, né? Mendel, né, em 1866, né, foi a pessoa que sintetizou, né, a ideia de como as plantas se reproduzem. E aí o melhoramento genético passou a ter, ao invés de só as variedades melhoradas pelos agricultores, a possibilidade de ter híbridos, né, com potencial de crescimento muito, muito maior. E o último pilar do que hoje a gente chama Revolução Verde, né, ele surgiu só em 1910, que foi a reação de Haber-Bosch da síntese de amônia. Então, a gente aprendeu a tirar o nitrogênio, que é um nutriente essencial para todas as plantas, o mais importante, que não tem nenhuma fonte mineral, né, que eu posso tirar o nitrogênio, né, como eu tenho para outros nutrientes, como fósforo e potássio. A gente aprendeu a tirar isso do ar, usando energia. Então, em 1910, a gente finalmente tinha todos os ingredientes da agricultura que a gente faz hoje plenamente desenvolvidos, né? E aí demorou, por circunstâncias, né, das duas guerras, quase 40 anos para esse conhecimento, para essas tecnologias serem envelopadas, né, no que hoje a gente chama de Revolução Verde, né? E essa Revolução Verde, ela mudou, né, a posição de quem produz alimentos, né, ao invés de ser um produtor, né, que tem o seu conhecimento como principal ferramenta, né, ele passou a ser alguém que olha dois cardápios, né? Ele olha um cardápio da tecnologia, quer dizer, da indústria que existe, a montante do processo dele, né? O que está sendo desenvolvido de máquinas, né, de genética e de outras outros instrumentos, né, outras formas de produção que a gente utiliza, né? Ele olha esse cardápio, olha o outro cardápio, né, do outro lado, que é o que a indústria que vem depois dele, a jusante dele, vai fazer com os alimentos, e ele passou a ser um simples conversor de dois mundos tecnológicos, de um para o outro, tá? Então, essa é a posição que a gente tem hoje do produtor agrícola, né? Como um observador, né, de dois cardápios tecnológicos, né, e ele é o conversor disso. Então, ele perde muita liberdade, né, em termos daquilo que a vontade dele, né, indica que precisa ser feito, né? Mas, como consequência, né, dessa mudança e desse embarque tecnológico enorme que a gente teve em torno da agricultura, a gente teve o quê? A gente teve, pela primeira vez, uma capacidade praticamente ilimitada de produzir volumes agrícolas gigantes, né? Então, hoje, a gente tem uma sobreprodução, né? A gente produz muito mais do que aquilo que é necessário para a vida do homem, né? Os preços despencaram, né? Houve uma ampliação do acesso a alimentos também, e a agricultura passou a assumir novas frentes que ela nem utilizava antes, das quais ela não era nem importante antes, como produção de biocombustíveis, né, fibras em grande quantidade, principalmente aquelas usadas na indústria de papel e celulose, né? E, ao mesmo tempo que a gente aumentou teve esse enorme ganho, né, de possibilidade de volume de produção, a gente passou a adotar
rotas produtivas extremamente perdulárias, né? Então, se antes da Revolução Verde a gente tinha que produzir 50% da área destinada aos animais, porque eles eram a tração, eles eram o esterco, né? Eles eram a logística. Hoje, no Brasil, né, a gente utiliza 85% da nossa área, né? O número mundial médio é 82%, da área que a gente produz agricultura hoje, vai para o animal antes de ir para o homem, né? Então, se eu somo tudo que é pastagem e tudo que vai para a ração animal, isso, em média mundial, dá 82% da área. Só que isso só abastece, né, de alimentos 40% da proteína e 20% da energia, né? Então, os outros 15% da área, né, dão conta, né, do que falta de 60% de proteína e 80% de energia para o homem. Então, a gente passou a colocar animais, né, em toda a rota antes de chegar no consumo humano. Se eu analiso isso em termos de dietas, né, então, fazendo uma análise das dietas existentes em 170 países, né, a área necessária para produzir essa dieta, se o mundo inteiro consumisse essa dieta, hoje em dia tem uma amplitude de variação de 14 vezes, né? Então, aquele país que tem uma dieta ambientalmente mais favorável, né, usa 14 vezes menos área do que aqueles países que têm dietas menos favoráveis ambientalmente, né? A gente tem 3 vezes mais pessoas obesas do que malnutridos, né? Os hábitos alimentares, né, e as opções, né, de estilo de vida são a principal causa de morte que a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem medo do que a gente come, né? A gente acha que isso pode estar contaminado, pode estar poluído, né? Pode ter causado um dano ambiental, ou pode estar relacionado com problemas muito sérios de bem-estar dos animais que estão envolvidos na produção, né? E a agricultura está simplesmente colocada no centro de todas as discussões ambientais importantes, seja de clima, seja de biodiversidade, seja de água. E essa transformação é uma transformação que aconteceu num período extremamente curto, de algo como 70, 80 anos, né? É uma criação muito nova dentro da história agrícola do homem, né? E o que é importante a gente refletir sobre isso, né? A primeira reflexão é que, pela primeira vez também, a gente colocou a agricultura além do limite físico do planeta, né? Então, as soluções, né, que a gente enxerga para a produção de alimentos, ou para a redução do impacto ambiental da agricultura sobre o clima, por exemplo, elas estão em extrapolação, ou overshoot, né? Porque, se eu analiso a velocidade com que as coisas mudaram no passado, essa velocidade é muito lenta, né, para a gente atingir limites físicos intransponíveis no futuro. Então, a gente depende de novidades para resolver o problema, coisas que não existem, né? A gente esgotou a possibilidade do modelo expansionista da Revolução Verde. A gente não tem mais terras para onde expandir a agricultura. Então, o modelo em si, que é um modelo baseado principalmente no potencial de replicação e expansão, ele está esgotado também fisicamente. E a gente vai ter que fazer essas mudanças simultaneamente à alteração da base que sustenta a agricultura, que é o clima, que a gente está mudando, né? Não só pela agricultura, mas por outras atividades. E os sistemas da Revolução Verde, eles são muito pouco adaptados e muito pouco resilientes a um clima que não é o clima atual. As monoculturas têm uma capacidade de conviver com oscilações climáticas muito menores do que os sistemas mais diversificados. Pela primeira vez também, por essa opção que a gente fez, por rotas perdulárias, né, e por rotas de produção perdulárias,
e de elevada quantidade de desperdício, a gente vai ter que mudar essa equação pela primeira vez pelo lado do consumo, e não pelo lado da produção. A gente sempre mexeu nessa equação aumentando o lado da oferta, e nunca pelo lado do consumo. Então, é uma experiência nova também, né? E também, pela primeira vez, a gente vai ter que fazer essa mudança numa transição geracional negativa. Então, nós vamos ter que dizer para a geração que vem para frente que, olha, a gente comeu churrasquinho toda vez que a gente queria, né? Agora vocês não vão mais poder fazer isso. Tá? Então, como a gente faz uma transferência intergeracional negativa da equação, né? Será que o capitalismo e a democracia participativa são os melhores modelos para fazer esse tipo de transição? Então, a gente começa a chegar numa dimensão que vai até além da discussão da agricultura em si. E talvez um final um pouco mais animador, né, é que essa transição foi tão rápida, né, que os remanescentes de tudo que foi a agricultura do passado ainda estão aí, não estão extintos, né? A gente vai ver a palestra seguinte, né, agora sobre agricultura familiar, que são ainda sistemas agrícolas, em grande parte, que usam um outro pacote, uma outra tecnologia, que não a tecnologia predominante da Revolução Verde. Então, é muito mais, em vez de trazer de volta o que foi extinto, né, é ressignificar o que está aí, desde a produção até a forma com que a gente lida, né, e interage com os alimentos. Muito obrigado.